A ONU pressiona para uma solução à crise sem precedentes aberta na OEA por causa do veto ao brasileiro Paulo Abrão, derrubado do cargo de secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A decisão de impedir um novo mandato do brasileiro foi do secretário da OEA, Luiz Almagro, dirigente apoiado há poucos meses pelo Brasil, pela Colômbia e também pelos Estados Unidos. Um caso muito inusitado, esse do brasileiro, não é, Zaidan? É um caso estranho mesmo, e essa pressão toda, inclusive da ONU, né, fez com que hoje, Ronald, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, o Luiz Almagro, uruguaio Luiz Almagro, ele disse que não renovará Paulo Abrão como chefe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e denunciou o que ele, Almagro, chama de campanha de desinformação diante dessa onda de críticas à decisão que ele tomou. O Abrão, que é um jurista, tem renome, tem experiência internacional, ele é secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, segundo o Almagro, há dezenas de denúncias contra ele, contra Abrão, dentro da OEA, e que o processo é sigiloso. Ele, inclusive, criticou a comissão por não ter enviado para a Secretaria-Geral esses processos, ou, pelo menos, terem dado ciência, as pessoas da comissão terem dado ciência à Secretaria-Geral de que há denúncias contra Abrão, segundo Almagro, dezenas. Almagro diz que algumas das denúncias são por abusos trabalhistas. E, inclusive, a France Press, a agência France Press, ouviu, sob condição de anonimato, uma pessoa que afirmou que o assédio moral que sofreu foi tão intenso que levou essa pessoa a ter ideias suicidas. Então, as denúncias parecem graves. A Comissão Interamericana afirma que essas denúncias dirigidas à ouvidoria da agência, conduzida por Neida Pérez, devem prosseguir em seu curso jurídico. Ou seja, deve continuar existindo uma investigação dessas denúncias. Mas que isso não pode impedir, antes de uma conclusão, a renovação do mandato do Abrão. E denunciou à comissão um grave atentado contra a sua independência e autonomia, dizendo o seguinte, que o Almagro, secretário-geral, está interferindo na comissão, que é autônoma. Ela é uma entidade autônoma e independente dentro da OEA, mas com liberdade, independência e autonomia para tomar suas decisões. Porém, no caso do Abrão, de fato, deveria haver, geralmente é protocolar, né? A chancela ali do secretário-geral, uma decisão da própria comissão, ó, vamos renovar o mandato. E normalmente, até em respeito a essa autonomia, ele chancela a renovação, né? A continuidade. No entanto, o grande problema está aí. A comissão informou que a decisão interna de renovar o mandato de Abrão foi tomada por unanimidade. Almagro voltou a se manifestar nesta sexta-feira. Ele disse, também reitero que de forma alguma incorporarei ou reincorporarei qualquer pessoa sobre quem pendem 61 denúncias, afirmou em nota. Agora, alguém pode pensar, mas peraí, por que renovar esse cara, mantê-lo no cargo, por que é tão importante, por que a ONU está entrando no negócio, por que jornalistas estão atacando o Almagro e outros defendendo o Almagro? Virou, de fato, uma briga até com um fundo ideológico, né? O Paulo Abrão, ele foi, repito, reeleito por unanimidade como secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é autônoma em relação à própria OEA, mas funciona no âmbito da OEA. A medida é inédita. Essa decisão do Almagro é inédita e veio a público nesta semana numa polarização tremenda, porque
estava para ser divulgado um relatório extraordinário sobre violência policial, atuação de milícias, ataques a minorias e retrocessos democráticos no Brasil, na visão dessa comissão. Então hoje, o Itamaraty, por exemplo, não respalda Paulo Abrão. E algumas reportagens trouxeram, não é uma informação, mas uma insinuação, de que o Itamaraty trabalhou para que Almagro tomasse essa decisão. Lembrando que a decisão de mantê-lo no cargo foi tomada em janeiro. Então, houve muito tempo entre a decisão de mantê-lo no cargo e a decisão tomada agora pelo Almagro de não confirmar a continuidade do Paulo Abrão no cargo, né, como secretário executivo. E aí muita gente começou a dizer que houve pressão do governo brasileiro para que o Almagro não renovasse a permanência do Paulo Abrão. E o Almagro dizendo, peraí, não é nada disso, eu tenho 61 denúncias apresentadas contra esse sujeito, inclusive denúncias de assédio trabalhista, né? Ou seja, ele teria tornado impossível a vida de colaboradores ali, tanto que um chegou a dizer à France Press que pensou em suicídio. Então você tem duas versões colocadas. Se o Almagro ele foi pressionado, o Itamaraty pediu ou pressionou, exigiu que ele não concordasse com a permanência do Paulo Abrão na Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou o Almagro tomou essa decisão porque ficou sabendo, ele disse que não sabia, que a comissão, na verdade, não mandou para a Secretaria-Geral esse conjunto de denúncias. Porém, a comissão não nega que existam as denúncias, mas diz que as coisas podem ser separadas, acontecerem independentemente, ou seja, mantém ele no cargo, como foi decidido por unanimidade, enquanto as investigações continuam. Se parte das denúncias for comprovada, se parte for de fato considerada verdadeira e que ele teria exercido assédio trabalhista, moral sobre funcionários da comissão, então ele pode ser afastado. Mas que isso não impede a renovação da permanência dele, é o que alega a comissão. E aí Michelle Bachelet entrou na área, né, como comissária de Direitos Humanos da ONU, e outros governos começaram a reclamar do Almagro, mas a questão chave é essa. Almagro tomou essa decisão porque disse que não poderia manter no cargo um sujeito que tem contra si 61 denúncias de assédio moral e trabalhista, ou foi pressionado pelo Itamaraty e por outros governos da região a tomar essa decisão. É isso que tem de ser esclarecido. Enquanto isso, o Almagro hoje reiterou, confirmou, voltou a dizer que não vai aceitar a permanência do Paulo Abrão no cargo. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acusa Almagro de uma interferência inédita numa comissão que tem status de autonomia e independência. Ronald.